E hoje nós vamos voltar para o nosso estudo de Eclesiastes, capítulo 6. E vamos falar um tema semelhante. Nós vimos pela manhã o normal da igreja, agora nós vamos ver o normal da vida. Não precisa ser alguém que está na igreja, não. Esse é o normal da vida, é o que acontece para todo ser humano, ou para quase todos, né? Eclesiastes, então meio da Bíblia é Salmos, daí vem Provérbios, Eclesiastes. Só relembrando, Salomão escreveu Eclesiastes. Eclesiastes significa pregador, o pregador. Então esse pregador está passando para nós a experiência de vida dele, a filosofia de vida dele, um pouco misturada com sabedoria de Deus e sabedoria humana, uma vez que ele deu uma descambada, né? Ele começou a se afastar dos caminhos de Deus, e só no final do capítulo 11 e o capítulo 12 nós vemos um Salomão diferente. Diferente porque envelheceu, diferente porque se arrependeu e diferente porque teve uma segunda perspectiva da vida. Na verdade, ele nunca deveria ter saído daquilo que ele aprendeu do Senhor, uma vez que Deus o fez o homem mais sábio da terra, mas mesmo o homem mais sábio da terra não se sustenta, ele não sustenta a si próprio em sua sabedoria. Então isso mostra que a sabedoria de Salomão não era de Salomão, era de Deus. Assim também a sua fidelidade, a sua sabedoria não se sustentam, elas são mantidas pelo Deus sábio e pelo Deus mantenedor. Se você perder isso de vista, você está no caminho de Salomão antes do seu arrependimento e depois da sua tolice, que foi fazer aliança com povos pagãos e ganhar não apenas deles a terrível idolatria para a nação de Israel, mas também uma maneira de ver a vida, uma filosofia de vida completamente contrária ao que Deus queria e quer. No capítulo 6 de Eclesiastes, nós vemos que o normal da vida não é tão satisfatório para você ouvir, não. O normal da vida, por exemplo, é deixar todos os seus investimentos para outras pessoas. Isso é normal. Não pense que vai ser diferente com você. Não pense que é diferente com qualquer pessoa nesse mundo. Tudo o que você lutou para ter, para conquistar, para possuir, tudo isso vai de mão beijada ou não, vai para outra pessoa, vai para estranhos. E quando eu falar quem são os estranhos, você vai cair de costas. Seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido. Esses são os estranhos. Ah, beleza, tá joia. Gostei. Tá bom, mas eu vou falar outro estranho que você não quer. Governo. Vai rapar de você. Muito dinheiro. Se você tem dinheiro, se você não tem, quem sabe ele até te ajuda a te enterrar. Esse é o normal da vida. Então não obtenha uma expectativa muito alta dos seus investimentos, porque eles vão ficar estancados. Eles vão parar numa parede bruta. Pode ser a sua família, pode ser outros, e tudo aquilo que você foi tão regrado, um administrador, uma pessoa de habilidade financeira, ponta do lápis, calculadora, planilha,
tudo aquilo lá vai na mão de gente que está nem aí com aquilo. Isso é uma realidade da vida, não se espante com isso, mas é muito bom conversar com Salomão. Nós estamos conversando com ele, né? É muito bom conversar com ele porque ele é um homem de planejamento, e é um homem de dinheiro, e é um homem de posição. Então não é qualquer pessoa, não é uma conversa de boteco, como se diz, com gente que não sabe nada e quer saber alguma coisa. É de uma pessoa que administrava, não é uma empresinha, não. Ele administrava reinos. Eu falei reinos plural, porque não era só o reino de Israel. Ele conquistava outros reinos. Então era um homem de grande visão, de administração, de finanças e tudo mais. E com esse deslize que ele teve para o mundo, ele também começou a ver como as pessoas viam esses assuntos. E certamente ele viu em outras pessoas aquilo que ele não via no pai dele. Quem era o pai dele? O rei Davi. O rei Davi era um homem cujo coração era semelhante ao coração de Deus. E ele via um homem sábio em Davi, mas agora ele conhece tantas pessoas nesse mundo, tantos arrogantes e avarentos, e ele ganha uma visão da vida importante também, porque é importante conhecer gente fiel, mas também é importante conhecer gente descabeçada, gente desorganizada, gente pródiga. Pródigo, diferente do que alguns pensam, não é perdido. Pródigo é esbanjador. Conhecer gente esbanjadora. Você aprende com pessoas que andam corretamente, mas também você toma ensino de pessoas que andam de modo desregrado. Então Salomão tem uma grande riqueza aqui para nos ensinar. E ele ensina isso, que esse é o normal da vida, é deixar os seus investimentos, os seus projetos realizados ou incompletos nas mãos de outras pessoas. Outra coisa que ele aprende e nos ensina também sobre o que é normal da vida é nunca se satisfazer. Não adianta você tentar e correr, você não vai se satisfazer. É como o cachorro mecânico da corrida de... Não, é como o coelho mecânico da corrida de cães. Já viu em filmes, né? Aquele coelhinho que vai assim, é mecânico, e os cachorros vão atrás. Eles nunca vão pegar aquele coelho, mas eles vão correr atrás. Você nunca vai pegar a satisfação e suficiência para aquilo que o seu coração deseja, porque o seu coração, assim como o meu, não tem limites, exceto se o seu coração for igual ao coração de Jesus Cristo, igual ao coração com a atitude do apóstolo Paulo, que disse: tenho tudo, estou suprido, Cristo é suficiente para mim. Mas exceto nesses exemplos, você não consegue se satisfazer. Isso é normal da vida. E a outra coisa normal da vida é que nada é novo. Isso é normal também. Quando você pensa que uma coisa é nova, não é nova não. A tecnologia pode mudar, mas o que está por trás da tecnologia é a mesma coisa. O que move o mundo é a mesma coisa. O que move o mundo é a avareza, a inveja, a competição, a crueldade, a violência. Isso não é novo, isso nunca vai mudar. Alguém poderia ser violento com um pedaço de pau, e outra pessoa hoje pode ser violenta com arquivo de computador. Você não encontra coisas novas nesse mundo. Portanto, o normal de vida é isso. Mas quanto pessimismo,
Eu te convido para estudar Eclesiastes. Ao mesmo tempo que parece pessimista, ele coloca o seu pé no chão. Você deixa de flutuar com coisas enganosas. Você começa a pensar na vida como a vida é. Então o pregador, ele diz que o normal da vida é deixar os seus investimentos para outras pessoas. Versículo 1 diz assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Está sobre todos os homens, sejam aqueles que reconhecem, aqueles que não reconhecem esta verdade. E qual é esta verdade? Versículo 2: o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grande aflição. O pregador está nos dizendo que Deus é bom, Deus é gracioso, Deus concede para você algum rendimento que veio dos seus pais, dos seus avós, talvez sim, talvez não, não sei. Mas que não seja isso, mas Ele te concedeu habilidade, força, vontade e oportunidades para você começar a juntar bens hoje, não é verdade? E você está fazendo isso. Alguns são mais esbanjadores, outros são mais controlados, outros são poupadores, outros são investidores, mas todo mundo está dando seus pulos, todo mundo está tentando juntar o seu dinheirinho, obter os seus bens de consumo, e todas as pessoas aqui de alguma maneira estão realizando seus sonhos, seus desejos. Continue, não é pecado, exceto quando for pecado. Mas se a sua atitude é uma atitude normal, e a atitude normal das pessoas é esta: trabalhar, sobreviver, poupar, investir, multiplicar. Isso é normal das pessoas normais, e pode continuar fazendo isso, que Deus vai te abençoar, porque é Deus quem está te dando essa oportunidade. Agarre essa oportunidade e continue cada vez mais com fidelidade fazendo isso. Estude, trabalhe, melhore o seu desempenho, prepare-se, expanda, estenda, recue quando for necessário, faça tudo isso. Mas uma coisa que você não consegue entender, porque Deus também deixou isso para o homem: você pode ter tudo que a sua alma deseja, mas Deus não vai deixar que você coma a última migalha. Deus não vai deixar que você usufrua de tudo, porque alguma coisa não vai ficar para você. Bom, alguns não ficam mesmo porque eles gastam antes, né? Mas mesmo que você poupar, for essa pessoa, conforme já aconselhamos aqui, não vai ficar com você. É uma grande aflição isso, só de pensar que o seu esforço talvez não será usufruído por você, mas por outras pessoas. É curioso isso, porque às vezes a gente pensa, são os filhos, ótimo, eu amo meus filhos, e se eu tivesse bastante dinheiro, recursos e tudo mais, e fosse dividido para os 3 filhos, as 2 netas e outros netos que talvez virão, para mim está ótimo, beleza isso. Mas você já ouviu falar que no Brasil é um lugar difícil para se viver, mas é um lugar ótimo para morrer. Por quê?
as pessoas que têm dinheiro. No Brasil, o imposto sobre herança é de 4%. Agora, eu não conheço ninguém que paga isso dando risada. Porque 4% pode ser muito dinheiro, que você não quer deixar isso com o governo. Porque o Brasil é um país ótimo para morrer? Porque nos outros países é de 25% a 40%. 25% a 40%. Eu não posso nem imaginar se trabalhar a vida toda, juntar tanto dinheiro, aí você morre, depois as pessoas vão fazer documentação de herança, 40% para o governo. É quase a metade de tudo que a pessoa tem. Bom, aqui se cumpre bastante isso aqui que ele está dizendo. As pessoas trabalham e aquilo fica para os outros. Quando é para a família, é ótimo. Aí tem outros também. Tem aqueles que nós já ouvimos falar que tinham lá seu dinheiro, conta corrente e tal, mas quando ele morre, aí descobre que ele tinha um monte de dívida, aí a família já tem que dispor de dinheiro para pagar as dívidas que aquela pessoa tinha. Então tudo isso é uma grande aflição, como ele fala aqui, uma grave aflição. Pastor, o que não se paga na morte se paga em vida. Então, meus irmãos, o que o pregador está dizendo aqui é que você precisa ter uma realidade de vida, que você pode ter os sonhos que você tiver, mas você precisa ter uma expectativa maior do que o que você ajunta. Aqui entra a vida eterna. Há pessoas que não estão investindo na vida eterna. E eu não estou falando só de incrédulos, que nunca confiaram em Jesus como Salvador, logo o seu destino eterno é um desastre, porque ele vai ficar banido da face de Deus, separado para sempre de Deus. Mas eu falo também de crentes, que vivem para si, de sol a sol trabalham, juntam, saciam a sua família, mas eles não estão pensando na obra de Deus com vistas à eternidade. Algum missionário, a obra missionária, a obra de Deus, aquilo que dá um avanço para o Evangelho, são pessoas pobres. No versículo 3, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo, um aborto é mais feliz do que ele. Então o pregador está dizendo que não vale a pena viver uma vida assim. E eu acredito que muitas pessoas estão vivendo uma vida tão falsificada. Eles estão sobrevivendo, mas eles realmente não estão se realizando. Então uma pessoa pode ter ao redor dela muita gente, mas se aquelas pessoas esquecerem de você, inclusive aqui ele vai para o extremo, que é nem ter um lugar para sepultura, isso é muito triste na vida de alguém. Viver assim não vale a pena. Versículo 4, pois debalde, não é de balde, baldinho não, tá? Debalde quer dizer o quê? Em vão, tá bom? Debalde quer dizer em vão. Pois em vão vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Ou seja, essa pessoa sem perspectiva eterna, sem perspectiva dessa vida com Deus, ela vive a sua vida da maneira como eu já falei, juntando coisas, mas aí as trevas, ou seja, a morte vem, cobre o nome dessa pessoa e acabou. Porque algumas pessoas não lutam apenas por dinheiro e por bens, elas lutam por honra. Elas querem ter um nome numa placa, elas querem ter o seu nome nunca esquecido. Uma placa você pode mandar fazer e pendurar em alguma parede. A questão é que honra
não se estampa numa placa. Honra, depois da morte, evidentemente, é o nosso assunto, ela vem pelo que você representou na vida das pessoas. Você não pode comprar das pessoas honra. As pessoas vão honrar a sua memória porque você tocou na vida de pessoas. Como eu tenho hoje nomes muito preciosos. Eu e minha esposa temos pessoas que estão vivas ainda para nós. Elas não estão mais nesse mundo, estão com o Senhor. Mas elas tocaram tão profundamente nas nossas vidas que mesmo depois de mortas, elas ainda falam para nós. A tal ponto que, em alguns aspectos, nós dirigimos a nossa vida baseado no que elas falaram enquanto estavam em vida. O que você quer deixar para as pessoas? Um amontoado de tijolo, um em cima do outro, formando uma bela casa? Alguma conta corrente? Alguma empresa, alguns negócios? Ou você quer deixar valor? Porque dinheiro é diferente de valor. Há pessoas que deixam muito dinheiro, mas não deixam valores. Você precisa buscar esse entendimento em primeiro lugar e esse legado na sua vida. Porque não adianta você dizer, mas Cristo está demorando para vir, então vai demorar. Cristo pode demorar 300 anos, mas eu garanto que você não dura 300 anos. Então você tem que pensar em 75, que aumentou, né? A faixa etária, de 75 a 85 anos de idade. Então se você já tem 50, eu vou fazer 57, eu já estou pensando em legado, em coisas que você vai deixar, coisas que vão agregar valor na vida das pessoas. Versículo 5, ele está falando de aborto, né? Ele está dizendo, é melhor não ter nascido. Porque há pessoas que vieram para esse mundo, meus irmãos, não quero ser indecoroso com ninguém, mas tem gente que veio para esse mundo só para dar trabalho. Nem tanto também. Então. Tem pessoas que vieram para esse mundo e deixam um rastro de destruição familiar, de amizades, alguns até de igrejas por onde passaram. Um aborto para esses parece que era melhor, o que diz o pregador. Como tem sido o rastro que você está deixando para trás? Porque isso conta muito, viu? Você não pense, eu terminei minha vida, completei a carreira, guardei a fé. Para você pode estar resolvido, mas e para os outros? O que você deixou ali para trás? Isso é o normal da vida. Mas isso é normal depois que as pessoas morrem. Aí que vem a contagem dos estragos. Porque a gente conversa constantemente com pessoas que foram deixadas nesse mundo com um triste legado. De pessoas que passaram por esse mundo e acabaram deixando ali na família alguns estragos. Não faça isso. Faça só com você, mas com a sua família não. Com as pessoas ao seu redor não. Só que eu estou pedindo o impossível, porque se você já tem família e você já tem responsabilidades, não tem como. Ou você melhora agora, até o final da sua vida, ou o estrago já foi feito. Eu estou falando de algo de experiência, não minha, tá? Mas de Salomão. Salomão pode ter feito coisas ótimas, mas ele deixou um estrago indelével, um estrago que é uma marca que não sai. Inclusive o que ele fez, rachou, fez com que o povo fosse para o cativeiro.
o povo sofresse. Pensa bem nisso daí. Algumas pessoas são até criteriosas dizendo: a minha vida eu estraguei, mas eu vou fazer de tudo o que eu posso daqui até o final da minha vida para tentar consertar um pouco do estrago que eu fiz para minha família, para os meus amigos, talvez até para a minha igreja. Versículo 6: ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Não adianta você falar: tive pouco tempo de vida, se não daria para eu consertar. Não, você tem essa vida agora. Podia perguntar: quem está vivo, levanta a mão. Todos os que levantassem a mão iam dizer: tem tempo, agora é o tempo. Mas se eu tivesse 2000 anos de vida, porque ele está falando aqui, não é? Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, 2000 anos de vida. Você não tem 2000 anos de vida. Você tem alguns anos de vida, talvez, não sei quanto tempo você tem. Meus irmãos, corram para consertar os erros. Corram para consertar aquilo que precisa ser consertado. Desde um pedido de perdão até um ajuntamento de dinheiro para ressarcir aquilo que foi prejudicado na vida de alguém. Versículo 7. Bom, não preciso falar muito do final do versículo 6. Não vão todos para o mesmo lugar. Se você pensar em eternidade, não. Alguns vão para um lugar, outros vão para o outro. Mas nós estamos falando do plano aqui terreno. Todos vão para o mesmo lugar. Todos morrem para esse mundo. E é disso que nós estamos falando. Versículo 7. Alguém pode ler, por favor? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Isso é normal da vida. Não adianta você falar: não, mas eu vou fazer de uma maneira que eu vou ficar contente. Você não vai ficar contente. A sua natureza não é uma natureza de ficar satisfeita. Não é assim com ninguém. E pode ser com qualquer coisa, até as coisas boas. Você nunca se satisfaz. E ele está dizendo que todo mundo trabalha para a sua boca, ou seja, para o seu sustento. E por que a gente nunca se satisfaz? Porque nós achamos que precisamos mais, e sempre mais. E até mesmo aquele que faz o bem, ele nunca fica satisfeito. É muito interessante que até quando você ajuda uma pessoa, algumas pessoas se sentem infelizes, porque elas poderiam ter ajudado mais pessoas. Elas nunca vivem um momento. Aquele momento eu ajudei essa pessoa, graças a Deus por isso. Elas ajudam alguém, mas elas já estão se sentindo culpadas porque não ajudaram outras pessoas. Se você não achar a sua suficiência em Cristo, você nunca vai achar em coisa nenhuma. Você não vai achar nas suas atividades diárias, porque elas não te satisfazem. Você não vai achar no dinheiro que você ganha. Você não vai achar satisfação no que você dirige. Se você for um pastor, um líder, um evangelista, um missionário, você não vai se satisfazer da quantidade de pessoas que você ganha para Cristo, que você batiza, que você evangeliza. Eu não quero viver uma vida de escravatura. Você quer? Nunca estou satisfeito com aquilo que Deus está me dando hoje. Mas é uma realidade da vida. Você só consegue quebrar esse ciclo quando você deixa Cristo Jesus tomar conta da sua vida. Aí você começa a se satisfazer nele, na pessoa dele, não naquilo que você ganha e nem naquilo que você faz, mas na pessoa dele.
Versículo 8: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? No final, Salomão está descobrindo algo na vida dele. Tanto faz ser rico, ser pobre, ser sábio, ser tolo, ser alguém moralmente íntegro ou imoral, tanto faz. Por que ele está dizendo isso? Por que ele está tão decepcionado? É porque o ser humano não se contenta. Meus irmãos, essa é uma mensagem para você abrir os olhos quanto à sua suficiência em Cristo Jesus. Não tem nada que você possa fazer que vai te ajudar a se satisfazer. Você sabia que tem igreja que tem trabalhos todos os dias da semana? Você sabia que tem pessoas que trabalham na obra de Deus sem parar, nunca descansam, nunca tem outro tipo de atividade, porque eles acham, senão eu não sou fiel a Deus. Interessante, fazendo coisas boas, as pessoas também se escravizam. Você precisa ter a sua suficiência em Cristo Jesus. Eu acho que é por isso que às vezes o Senhor coloca alguns doentes. Agora eu quero você doente. Agora eu quero você na cama. Agora eu quero você para mim. Porque você está sempre para os outros. Agora eu quero você para mim. Meus irmãos, pode ser uma bênção você parar às vezes. A liderança aqui sabe, e os irmãos também já aprenderam. A nossa igreja não é uma igreja de extremas atividades, né, José? Propositadamente. Que igreja mais preguiçosa? Não. Se eu não der tempo eu quero chamar assim, para as minhas ovelhas, se eu não der tempo para as minhas ovelhas digerirem o que elas estão comendo, eu sou um pastor ruim. Imagina aqueles que têm estudo de família toda hora. Ele nunca tem tempo para praticar aquilo que ele estuda. Às vezes as pessoas são assim também. Elas não têm tempo para pensar nas coisas de Deus. Às vezes as pessoas não têm tempo para isso, porque as atividades corroem, elas tomam conta. Eu me lembro que eu participava de coral, participava de músicas assim na igreja, lá para trás, tá bom, gente? Mas eu perguntava para um regente de coral, falei, como que é a sua vida com Deus? Eu gostava de fazer pergunta desde sempre, né? Como que é a sua vida com Deus? Ele falou, não está boa não. Ele não tinha tempo. Ele regia um coral da igreja, ele ensinava canto para algumas pessoas, ele fazia tudo na área de música. Sabe, meus irmãos, às vezes é melhor uma qualidade muito inferior na igreja desse profissionalismo do que pessoas estragando sua vida espiritual por causa de tantas atividades. Algumas pessoas não entenderam isso e vão dizer até que eu estou pregando heresia. Versículo 9: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Ou seja, algumas pessoas são tão cobiçosas. Algumas pessoas elas querem mais e nunca se satisfazem. E essas pessoas somos nós. Não estou falando de outros, não. Estou falando de nós. Estou falando de mim. A tudo, versículo 10. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem. E que não pode contender com quem é mais forte do que ele. O que eu entendo que Salomão, o pregador, está dizendo aqui é, primeiro, não tem nada novo. Alguém já deu nome para isso. Eu fico impressionado com as teorias, sejam teorias da psicologia, da filosofia, da sociologia,
e até da teologia. Eles ficam mudando de nome. E aí dá uma impressão de grande sabedoria. Eles ficam colocando títulos nas coisas. Eu já peguei a época de crise nervosa, não eu próprio, né, mas o título do assunto, crise nervosa, depois estafa, está com crise nervosa, está estafado. Daí veio o estresse, aí vem a síndrome de burnout. Eles vão trocando os nomes, um ar de sabedoria em tudo. Salomão está dizendo: a tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome. A crise nervosa continua, pode ser burnout, o que se quiser. Todo mundo já fez uma teoria sobre tudo. Não tem nada que você pode falar assim, eu vou falar uma coisa nova aqui para vocês. Ninguém falou disso. Todo mundo já falou, todo mundo já está cansado, inclusive. Nós precisamos voltar para ter aquela suficiência em Cristo. Isso é novo. Pessoas que estão satisfeitas com seu Mestre, com Jesus Cristo, isso é novo. Versículo 11: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveite isto ao homem. Quase tudo que você vê de projetos é sempre para aumentar a nossa vaidade, é sempre para aumentar o nosso achismo. Eu acho isso, é tudo para aumentar a nossa, como alguém diz, a nossa deificação, ou seja, nós queremos nos sentir deuses da situação, dominando sobre todos os assuntos. Eu acho bom a gente parar com isso, voltar à simplicidade do Evangelho. 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Voltar a essa simplicidade, voltar a buscar a Jesus. Nós nunca tivemos tanto crente sabichão como agora, tantos teólogos, porque tem YouTube, né? Todo mundo está ouvindo mensagem em YouTube, todo mundo está ouvindo alguém falar alguma coisa em YouTube, todo mundo sabe tudo. Eu fico pensando quem tem que pregar, né? O que ele pode trazer de novo, que alguém já não tenha ouvido, com gente melhor. Eu não me preocupo com isso. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai se tornar cada vez mais escassa. A palavra de Deus, na simplicidade, ela vai se tornar mais escassa. Eu tenho falado isso para os meus alunos, falo para os irmãos também. Nós vamos descobrir que o menos é mais. Nós vamos descobrir que aquilo que os alunos da professora Tânia estão aprendendo de manhã, no domingo, aquilo ali é mais importante do que muita filosofia humana. Aliás, que todas as filosofias humanas. Eu ainda carrego na minha mente, no meu coração, aulas de escola dominical quando eu era criança. Mesmo que eu ainda não entendia tudo, mas ainda carrego aquilo. Aquilo realmente me ajudou a transformar minha vida, meu caráter. Aquilo. Não tem nenhum filósofo, psicólogo, sociólogo, outros logos hoje que transformam a vida de alguém como a palavra de Deus transforma. Alguém disse que a Bíblia é o melhor evangelista que existe. A palavra de Deus, ela transforma. E finalizando com o versículo 12: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Eu sei quem. Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus é o único rumo que você tem na vida seguro. Você tem vários rumos na vida, mas o único seguro é a palavra de Deus. E nós precisamos voltar para essa palavra.
Os dias são poucos, além de serem poucos, são baseados na vaidade. Ninguém vive uma vida plena, sempre pensando nos outros, em agradar os outros, em impressionar os outros. Nunca vive uma vida plena com Jesus Cristo neste mundo. No céu, nós vamos viver uma vida plena, mas o grande desafio é viver uma vida plena hoje, nesse mundo. Suficiência em Cristo Jesus. Porque a gente está gastando a nossa vida como sombra. Você já brincou quando era criança de olhar a sombra, né? Você pode ver a sombra sumindo. À medida que o sol está indo a pino, no meio-dia, você vai vendo aquelas sombras sumindo. Assim também é a nossa vida. Meus irmãos, vocês têm um grande desafio. O desafio de pensar, de refletir e de buscar em Cristo Jesus a sua suficiência. O normal da vida é isso aqui que ele está falando. Morre, deixa tudo para os outros. O normal da vida é nunca se satisfazer. Isso é o normal da vida. Mas nós estamos buscando algo fora do normal. E fora do normal você só vai encontrar em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos enche de esperança, de alegria e de sabedoria. Ó Deus, infelizes são os que ainda não encontraram em Cristo Jesus a sua segurança, a sua salvação. Usa as nossas vidas, ó Pai, para completarmos a vida delas com o Teu Evangelho, com a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque aqueles que já conhecem esse caminho podem ter em Cristo Jesus toda a suficiência para viver nesse mundo. Pedimos a Deus, ajuda-nos a viver essa vida em abundância. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.